Então, continuamos nosso curso de programação em C. Hoje vamos ter a continuação de alocação dinâmica, a parte 2. Nessa aula a gente vai ver a passagem por referência de vetor, struct de matriz, o vazamento de memória, o comando fgets e o comando getchar. E mais 5 exemplos. Passagem por referência vetor. Ao passar um vetor para uma função, ele é passado por referência, ou seja, passamos o endereço do primeiro elemento e a função pode acessar ou modificar os elementos. Na chamada de função, dentro do parênteses, a gente pode usar tanto o int asterisco ou o int asterisco vetor. Tá? A ordem ele resulta no mesmo argumento. Exemplo 1. Faça um programa que lê um valor n e cria dinamicamente um vetor de elementos do tipo float. Passe esse vetor para a função que vai ler os elementos desse vetor. E na função principal a gente vai exibir o programa e liberar a memória. Aqui, criei um protótipo de função lerVetor, para a gente colocar depois da função principal a nossa função secundária. Criei um vetor ponteiro, né, do tipo float. Vou pedir para o usuário digitar o tamanho desse vetor dinamicamente. Então aqui vou guardar na variável n. Faço a alocação dinâmica, então vetor igual float asterisco, que é do tipo float, para fazer a conversão do tipo void, que é uma lock, né, para float. E aqui faço o cálculo do tipo de dados, que é float, então vai ser 4 vezes o tamanho do vetor que o usuário digitar. Aqui faço nossa conferência, se existe espaço na memória. E depois eu chamo a função lerVetor. Aí eu vou passar como parâmetro o meu vetor criado, não precisa colocar o e-comercial, e o tamanho dele, que ficou gravado na variável n. Chamando o vetor, a gente vem aqui para a linha de baixo. Vou fazer um for para que o usuário digite cada elemento do vetor. Aí para a chamada de função é um tipo void, lerVetor. Aí dentro aqui float asterisco vet. Também a gente pode fazer como float espaço asterisco vet. E aqui eu estou criando uma variável x para receber o valor de e. Digito o primeiro número. Aqui como aqui o j vai ser 0, eu coloco j mais 1, né, para ele ficar aqui na execução. Digito o primeiro, segundo e terceiro. Ele vai aumentando um de cada vez. E gravo no meu vetor j. Tá. Como ele está colocando no endereço de vet, e o meu vet aqui é um ponteiro, ele está apontando para o meu vetor aqui da função principal. Faço o print aqui do meu vetor, que o usuário digitou, e depois libero a memória. Então aqui o usuário digitou um tamanho 3, digitou os 3 números do tipo float, e depois eu fiz a impressão no meu vetor na função principal. Exemplo 2. Elabora um programa criando uma estrutura com o nome do tamanho 50, idade e peso de uma pessoa. Pergunta ao usuário quantas pessoas ele quer cadastrar e cria uma função cadastro e preenche os dados de cada indivíduo. E depois, na função principal, a gente vai imprimir a nossa struct. Então, criei aqui o protótipo da função cadastrar. Então, aqui void cadastrar entre parênteses. Faço nossa struct pessoa, char nome 50. Aqui a gente pode também fazer uma alocação dinâmica aqui nessa variável, mas para esse exemplo eu não fiz. Faço na struct aqui crio a variável idade e peso. Na função principal eu vou criar aqui meu ponteiro chamado cadastro do tipo struct pessoa. Faço aqui a nossa verificação de acentuação, já que a gente vai trabalhar com string, com nome. E vou pedir o número de pessoas que eu quero cadastrar, que o usuário vai cadastrar. Aí eu tenho que fazer a alocação dinâmica. E aqui no cadastro eu vou fazer struct pessoa, porque isso aqui é um tipo duplo, né? O tipo struct, então struct pessoa, asterisco. Estou usando aqui em vez de malloc o calloc, o número de pessoas que eu quero cadastrar e o tamanho de bytes que vai ter minha estrutura, minha variável que é do tipo struct pessoa. Aqui ele vai calcular 50 mais 4 mais 4, então vai dar 58. Esse tamanho aqui, mais o número de pessoas multiplicado. Faço a verificação se tem espaço na memória e chamo a função cadastrar, passando aqui o meu vetor cadastro e o tamanho dele, que vai estar na variável num. Aqui eu
pauso o sistema e apago todos os dados da tela. Caio aqui na minha função void. Aí é o mesmo jeito de chamar o ponteiro. Então, struct pessoa, que é um tipo de dado. E criei aqui asterisco dado para receber o meu vetor cadastro. Criei uma variável chamada tamanho, tam, né, do tipo inteiro. Faço uma variável i, onde ela vai iniciar em 0 até enquanto ela for menor que tamanho. E vou incrementando para a gente pedir para o usuário digitar os dados de cadastro, nome, idade e peso. Aí aqui ficaria assim, dados, colchetes e ponto, o nome da variável, se é nome, idade ou peso. Depois que eu preencher todo o cadastro, ele volta para a função principal, faço um for para fazer a impressão de todos os dados. Aqui, se você reparar, eu não usei o /n aqui no nome e idade, então ele vai ficar tudo na mesma linha na saída. Pedi para o usuário digitar quantas pessoas ele queria cadastrar, foram 3. Pedi para ele digitar o nome, idade e peso de cada uma delas. E depois na impressão na função principal, na mesma linha, ele imprimiu todos os dados. Alocação dinâmica matriz. Na matriz é um pouco diferente que o vetor. Tá? Então uma matriz MN é composta por linhas e colunas. Em memória podemos representá-las como uma rede de ponteiros, onde cada ponteiro aponta para um rede de inteiros, representando as colunas de uma linha. A diferença do vetor para a matriz é que a gente vai ter que alocar primeiro as linhas e depois apontar para as colunas, tá? Fazer uma outra alocação para as colunas. Na matriz é diferente também na liberação de memória. Normalmente a gente usa o free com o nome da variável, né, do vetor. Só que aqui a gente tem que fazer a gente tem que liberar as colunas primeiro. Então a gente vai fazer um for phi matriz aqui a linha 0, 1, 2, vai liberando para depois liberar toda a matriz. Uma nota sobre o vazamento de memória, né? Então, quando a gente executa esse programa que a gente usa alocação dinâmica, quando a gente termina o programa ou reinicia o computador, essa parte alocada ela vai ser perdida, ela volta a ser o que era. Tá? Ele não vai ficar gravado na memória esses dados. O que pode acontecer se a gente gerar um programa muito grande, que vai usar muita alocação de memória, é que ele pode deixar em algum momento um pouco mais lento, um pouco mais travado. É só reiniciar e volta tudo de novo. O exemplo 3 e o exemplo 4 basicamente é o mesmo exercício. Então o que a gente vai pedir no exemplo 3? Que seja criada uma matriz MN e que preencha todos os dados dessa matriz com números zeros. E depois imprimir a matriz. Criei aqui as variáveis MN para receber as linhas e colunas e as variáveis I e J para trabalhar o nosso for também com as linhas e colunas. Para a matriz, a gente vai usar 2 asteriscos, porque um ponteiro de linha vai apontar para o ponteiro de coluna. Então, quando a gente usar vetores bidimensionais, a gente usa 2 asteriscos. Se for 3 dimensões, 3 asteriscos e assim por diante. A gente pede para o usuário digitar a quantidade de linhas, quantidade de colunas. Aí nossa alocação vai ser diferente que no vetor unidimensional. Pega a nossa variável matriz. Em vez de um asterisco, agora são 2. Vamos fazer o nosso malloc, m, que é o tamanho de linhas, vezes o tipo que eu vou alocar. Só que nesse caso a gente vai usar um outro asterisco aqui dentro. Tá? Essa é a diferença. Então, em uma alocação bidimensional, a gente coloca 2 asteriscos em vez de 1, e aqui dentro, no cache, a gente coloca um asterisco. Feito isso, aqui ele alocou as linhas. Agora a gente precisa alocar as colunas. Então a gente vai usar um for, começando em 0 até, e enquanto ele ficar menor ele vai rodar o for. E aqui a gente faz igual a gente fez no vetor. Então a matriz na linha 0, int asterisco malloc n vezes size of int. Então para cada linha ele tem que liberar as colunas, ele vai liberar a memória para as colunas. Como eu já criei aqui o espaço para alocar as linhas e colunas, eu vou fazer o preenchimento. Então, usando o for com i e o for com j. Então, para cada linha e coluna, iniciada em 0, eu vou preencher com 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 e assim por diante. Depois 1, 0, 1, 1, 2, até preencher toda a matriz com 0. Depois que eu preenchi, eu vou fazer a impressão, a exibição
da minha matriz. Então uso novamente dois fors e vou imprimir cada linha e coluna. Na liberação de memória, a gente primeiro tem que liberar as linhas, free a matriz na linha 0, na linha 1, na linha 2. Então a gente vai usar um for para ir para cada linha. E depois a gente libera a nossa matriz. Então o usuário digitou 10 linhas e 15 colunas e exibir aqui nossa matriz com o número 0. No exemplo 4 ele é diferente do exemplo 3, porque tanto a alocação de memória e o preenchimento eu criei duas funções. Tá? Então a gente vai tirar do main e vai jogar em duas funções. A exibição e a liberação de memória fica dentro da função principal. Criei duas funções aqui, dois protótipos de função, alocar e preencher, né, para a gente fazer depois aqui da função principal. E na função principal, basicamente, é o mesmo formato que a gente fez ali no exemplo 3. Então até aqui digitar a quantidade de linhas e quantidade de colunas é a mesma coisa. Só que quando eu chamar a função alocar, então eu vou colocar matriz, então aqui dois asteriscos, aqui a gente está usando um vetor bidimensional. Então meu matriz ele vai receber o endereço dessa função alocar, onde eu estou passando os parâmetros de mn, que são as linhas e colunas. Então eu vou receber o endereço aqui no meu ponteiro matriz. Aqui é a principal diferença para a gente alocar. Dentro do parênteses, a gente não vai colocar asterisco, a gente vai colocar fora o asterisco. Então, quando a gente tratar de alocação de memória, que vai ser chamado uma função para fazer alocação, o asterisco, o duplo asterisco vai ficar para fora. Então, a gente vai informar o mesmo tipo da minha matriz na função principal. Vai ser do tipo inteiro, e aqui também, int, asterisco, asterisco, alocar, e ele vai receber o número de linhas e o número de colunas da variável x e y. Criei duas variáveis, mas é só a variável i que a gente vai usar. Então int i. Então eu criei esse vetor vet para a gente fazer a alocação dinâmica, e no resultado, no retorno, ele vai apontar para o endereço do vet. Então aqui a gente vai retornar um endereço aqui para a minha matriz receber. Então o vet int asterisco malloc x vezes sizeof int asterisco igual o exemplo 3 e faço for para cada linha liberar as colunas, fazer a alocação de colunas. Feito isso, ele retorna então o endereço aqui para minha matriz e vou preencher a matriz. Chamo aqui a função preencher, matriz m e n, só que agora eu vou colocar minha matriz dentro do parênteses. Assim, para alocar, a gente coloca o asterisco para fora. Quando a gente for preencher, que já está feita a nossa alocação dinâmica, a gente vai colocar o asterisco dentro do parênteses. Então vai ficar void preencher, cria um ponteiro de duas dimensões chamado colocar e duas variáveis x e y para receber o número de linhas e colunas. Faço meu for, então colocar em j vai receber 0. Então para cada linha e coluna ele vai preenchendo com 0. Aí executando o programa, o usuário digitou 12 linhas e 25 colunas e foi impresso. Mas só explicando um pouco melhor, então a função alocar é responsável por criar uma matriz de inteiros e retornar o ponteiro para essa matriz. Então ela só vai passar o endereço ali no retorno para a minha matriz. O retorno de alocar precisa ser compatível com o tipo da variável matriz, então no caso int, né? Então a gente vai ter que, na chamada de função alocar, ela tem que estar com int do mesmo tipo int, asterisco, asterisco. Essa função não recebe int asterisco dentro do parênteses, porque ela mesma cria e retorna a estrutura. Não precisa de acesso prévio à matriz, apenas as dimensões x e y para fazer a alocação. A função preencher não aloca memória, ela opera sobre uma matriz que já foi criada e inicia os valores da matriz com 0. O argumento dentro do parênteses é necessário colocar porque a função precisa modificar a matriz existente passada pelo main. É igual que a gente fez no exemplo 1 e 2. Passar o ponteiro para a gente poder modificar no endereço os valores. O argumento permite que a função tenha acesso direto à memória da matriz, podendo preenchê-la.
a gente usou o malloc, né? Se a gente usasse o calloc, ele já ia preencher tudo com zero. É que a gente viu na aula passada, né? O calloc ele preenche todos os, os elementos da matriz ou do vetor com zero. Tipo, se vocês quiserem, podem fazer um teste sem chamar a função void preencher, tá? Sem chamar a função preencher. Aí, por que é a diferença? Então, o int asterisco na assinatura da função indica que a função pode acessar ou modificar uma matriz já alocada. Então, dentro do parênteses, a gente usa o int asterisco asterisco. A função alocar não precisa receber o int asterisco dentro do parênteses, porque o papel é criar essa matriz e retorná-la ao chamador. Para o próximo exercício, que é o exercício 5, a gente vai usar esse comando fgets, tá? Que é uma função usada para ler strings com fluxo de entrada, usando o teclado ou um arquivo. A principal diferença do fgets para o gets é na segurança e no comportamento ao ler strings. A função gets lê a entrada até encontrar um caractere de nova linha, /n, ou o final do arquivo EOF. Mas não há verificação do tamanho do buffer onde a string será armazenada. Criei um vetor char chamado buffer de tamanho 10. Então, eu pedindo para o usuário digitar um texto, ele pode armazenar 9 caracteres mais o /0, então seria 10. Né? Se ele passar de 10, se ele digitar 15, 20, ele vai gravar numa variável buffer. É isso que a gente verifica como overflow. Ele está passando do limite, mas ele grava. Tá? No fgets a gente tem como limitar isso. Então a gente vai usar o fgets, o nome do vetor, o tamanho do vetor, ou a gente já pode colocar o 10 aqui, e o stdin, que a gente está recebendo do teclado o texto. E dependendo do texto que o usuário digitar, a gente pode receber a linha. Isso pode acontecer com o arquivo. Tá? A gente pode remover o /n. A gente usa esse comando buffer, strcspn, entre parênteses buffer, vírgula, entre aspas /n, igual aspas simples /0, ponto e vírgula. E no exemplo, na lista de exercícios, a gente vai ter melhor o uso dessa remoção. Aí mais um comando que a gente vai usar no próximo exercício, o comando getChar é usado para ler um único caractere de entrada do fluxo padrão. Ele é simples e frequentemente utilizado para capturar entradas de teclado ou para controlar fluxos de leitura. Ele bloqueia a execução até que o usuário pressione a tecla Enter. O getChar ele tem um uso junto com fgets, a gente vai usar junto, e até o momento a gente usou o switch case com números. A gente pode usar usando o comando getChar com letras. Criando uma variável char chamada escolha. Vou dar as opções no menu para o usuário digitar uma letra. E eu vou usar esse comando getChar para ele gravar na minha variável escolha a letra que o usuário digitou. E faço switch case, aí entre aspas a letra digitada. Ela também serve para limpar o buffer quando a gente usa o scanf. Tá? A gente pode só usar o getChar entre parênteses vazio, ponto e vírgula. Exemplo 5. Faça um programa para associar nomes e as linhas de uma matriz de caracteres. O usuário irá informar o número máximo de nomes que poderá ser armazenado. Então, nesse exemplo 5, a gente vai fazer uma agenda, onde a gente vai deixar no menu para o usuário gravar um nome, apagar e alterar um nome já existente. E também dar uma opção para ele sair do programa. As bibliotecas aqui do nosso programa, coloquei a string e a locale para não ter problema de acentuação. Eu criei as nossas funções gravar, apagar e alterar antes da função main. E na função main, iniciando aqui nossa matriz chamada matriz, né? Então a gente usa os dois asteriscos. Uma variável do tipo int chamada escolha para a gente determinar a opção do menu. Mn para linhas e colunas da nossa matriz. O n já vai ser 30, que a gente já definiu no enunciado do exercício. O i para fazer o nosso contador no for e um cont igual a 0 para ele informar quantas pessoas já estão cadastradas. Ele vai iniciar em 0. Peço para o usuário digitar a quantidade de nomes da agenda, gravo na minha variável n, que vai ser meu número de linhas, e uso aqui o getChar para ele apagar o buffer aqui do scanf. Tá? Somente
ele vai ter a função, nesse caso, para limpar o nosso buffer. Crio aqui, primeiramente, as linhas. Então, matriz igual char asterisco asterisco malloc m vezes sizeof char asterisco. Libera a memória para linhas e depois faço para liberar a memória para as colunas. Então, matriz na posição 0, vou usar char asterisco malloc 30, que é o número de colunas, vezes o tamanho do meu tipo que é char. Faço isso até chegar na quantidade que o usuário digitou. Para minha agenda, eu vou fazer um do while. Então, começo aqui informando os nomes cadastrados, a quantidade. Então, aqui vai ser iniciar 0 barra o número que o usuário digitou. E se o computador for diferente que 0, ele vai imprimir os nomes. Ele já vai imprimir na lista com a numeração e o nome à direita. No menu eu vou pedir então para o usuário digitar as opções, gravar vai ser 1, apagar 2, alterar 3 e sair 0. A gente pode usar com o getChar também usar as letras, né? Como no exemplo que eu informei, mas aqui eu deixei como números ainda. Gravo aqui a opção do menu na variável escolha e vou cair no meu switch case. Caso 1, o contador for menor que o número que o usuário digitou, ele vai gravar. Se ele não for menor, se ele for igual ou maior, ele vai cair no else, informando que não há mais espaço na agenda. Caso 2, de apagar. Se o contador for igual a 0, a agenda está vazia ainda, não tem nada para apagar. Se não, eu chamo a minha função apagar. Alterar a mesma coisa, se o contador estiver em 0, a agenda está vazia, não há nomes para alterar. Se não, ela vai chamar a função alterar. Caso ele digite 0, dou uma saudação até breve. Caso digite um valor diferente de 0 a 3, ele dá como opção inválida. No final do meu do while, eu vou apagar os dados da tela. Tá? Então, enquanto a escolha for diferente que 0, ele vai fazer o meu laço de repetição. Depois que acabar o do while, eu venho aqui e libero a matriz. Aqui, para a função gravar, eu passei os parâmetros matriz, o número de linhas, o número de colunas e o nosso contador. E depois que ele gravar um nome, meu contador vai receber mais um. Vamos lá, criei aqui uma outra variável, mas com o mesmo nome chamado matriz. Aí aqui char asterisco asterisco ou char asterisco asterisco matriz. Uma variável x e y para receber o número de linhas e colunas. E uma variável chamada cont para receber o contador da função principal. Peço para o usuário digitar o nome. Aqui eu deixei com o nome é só para que estava dando um problema de acentuação, mas aqui digito o nome e vou usar o fgets para gravar na minha matriz. Então, o contador ele vai iniciar em 0, então matriz na linha 0, no meu índice 0, vai receber o primeiro nome digitado. A função pagar vai ter basicamente os mesmos dados para ser recebido, só que aqui eu criei um ponteiro. Tá? Então aqui tanto no apagar e no alterar, eu estou enviando o endereço da minha variável cont. Então quando a gente envia endereço, a gente pode mudar o valor dentro da variável criada lá na função principal. Então eu digito o número da linha a apagar. Como eu vou estar imprimindo sempre os nomes e um índice, então, por exemplo, 1, nome 1, 2, nome 2, e assim por diante vai aparecer na tela em todo momento, eu vou pedir para o usuário selecionar de 1 até quantos nomes já foram cadastrados para ele poder apagar. Gravo aqui a linha, faço uma verificação se a linha é válida, então caso ela seja menor que 0 ou maior que o meu contador, ele vai dar um erro, tá? Que a linha é inválida. No primeiro nome que eu vou gravar, ele vai ficar com a posição 1. Só que ele está gravando no índice 0, então eu tenho que fazer um decremento. Então a linha menos menos. Então se eu escolher o segundo nome, ele vai estar no índice 1 de linha. Então eu tenho que fazer o decremento da minha linha. Aí aqui, como eu estou apagando um dos índices que eu escolher, eu fiz um deslocamento. Se eu tenho 4 nomes e eu quero apagar do índice 1, eu vou fazer um deslocamento para que não fique um buraco. Então, do índice 2 vai passar para o índice 1 e do índice 3 vai passar para o índice 2. O espaço mais à direita, ele vai receber
como se a nossa string fosse nula. Então usei dessa forma o nosso código aqui para fazer o deslocamento. O contador aqui ele vai receber um decremento, eu posso usar dessa forma asterisco cont menos menos. Como eu estou apagando um nome, eu tenho que tirar um nome da agenda, então o meu contador recebe negativo. Posso colocar dessa forma lá na função. Então poderia colocar aqui no apagar, colocar cont menos menos. Mas eu fiz lá dentro da função, por isso que eu usei, que eu encaminhei o endereço e criei o ponteiro cont aqui. Alterar, basicamente é os mesmos dados, né? Então a gente vai vai criar um ponteiro matriz, int x, int y e um ponteiro cont. O ponteiro não precisaria, que a gente não vai usar. Isso aqui, qual linha que a gente quer alterar, igual do apagar, né? Então ele vai gravar o número do nome, faço a verificação se é a linha válida e faço o decremento. Então se é a linha 2, ele está no índice 1. Então faço o decremento 1 e eu vou pedir para o usuário digitar um nome para fazer a alteração e vou fazer o fget. Então o fget ele vai gravar na matriz, na linha, né, decrementada, o tamanho da coluna, que vai ser 30, e o stdin, que é o comando vindo, que é o texto vindo do teclado. Vamos fazer um teste aqui no nosso código. Digita a quantidade de nomes da agenda. Vou digitar 4. Aqui ele vai aparecer nomes cadastrados 0 de 4. Ainda não aparece aquele if, caso o contador fosse diferente que 0, porque ainda não tem nenhum nome cadastrado. Tenho as 4 opções aqui para a nossa agenda. Se eu digitar 0, ele vai fechar o programa, eu vou deixar para o final. Mas se eu digitar 2, como não tem nenhum nome ainda, ele vai informar que a agenda está vazia. Se eu digitar 3 também, não há nomes para alterar. Então a gente vai digitar o primeiro nome. Então vamos colocar aqui Lucas. E aqui vai aparecer nosso primeiro nome. E aqui muda 1 de 4. Vou digitar mais um nome. Vou colocar aqui Felipe. Apareceu o Felipe aqui na segunda. Vou colocar mais um nome. Juan. Tá, eu não gostei do nome Lucas. Vou apagar o nome Lucas. Quando eu apagar aqui que ele vai estar na posição 1, ele está no índice 0 esse primeiro nome. Eu vou escolher aqui para apagar. Digito o nome do número 1 a 3. Então aqui eu quero apagar o primeiro, que é o Lucas. E ele vai deslocar o Felipe para o número 1 e o Juan para o número 2. Tá? Aí o próximo nome que eu for gravar, ele vai estar no número 3. Então, por exemplo, Leandra. Então aqui, esse vídeo era para eu ter disponibilizado faz uma semana, mas ele está dando um erro na parte de acentuação. Tentei de todas as formas corrigir. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o nome Faísca, que tem um acento ali no i. Ó, ele está dando algum erro. Eu usei 2 compiladores VS Code e um compilador de internet de graça e está normal. Já fiz a verificação em ChatGPT, fiz a verificação nos compiladores. Aparentemente não tem erro, é um erro do deve-ser++, que ele não está aceitando. Por que que deu erro? Eu tinha feito o código normal, estava tudo certo, o mesmo código, estava fazendo tudo correto. Só que eu quis mudar o switch case para usar letras. Na hora que eu fiz a mudança, deu algum erro no código. Mesmo copiando e colando o código, ele tá com erro. Tá? Ele está com erro na execução pelo deve-ser++. Em outros compiladores está correto. Se eu achar a solução, eu passo no próximo vídeo ou na lista de exercício, tá? Ou deixo no comentário a solução. E aqui a última opção, sair. Até breve e finalizo o programa. Então esse foi o final da nossa aula 10. Até o próximo vídeo.